maiores exemplos de sequência legado. Sabe o que é sequência legado? Quando a franquia segue adiante, mas respeitando tudo aquilo que veio antes, né? O Creed 1 e o Creed 2... não apenas eles são excelentes novos capítulos da saga, mas, pra mim, eles estão ali entre os seus maiores filmes. Mas se uma coisa os filmes do Rock nos ensinaram, né, é que você precisa ouvir o seu treinador, você precisa se lembrar das suas origens, você precisa lembrar do que você passou pra chegar até aqui. E não ter Sylvester Stallone em tela, né, e sequer se dignar a dar qualquer explicação sobre a ausência do Stallone, é o oposto dessa essência pra mim, tá? Ok, tem lá duas micro-homenagens no texto ali, ao Rock e tal, mas nenhuma clareza do porquê que ele não tá lá. Nos bastidores, a gente sabe, é notória a luta do Stallone e os donos da franquia milionária, que ele fala, puta, eu que criei, eu não sou dono de nada, não ganho dinheiro, os caras são donos. Ele tá nessa briga aí, né, e isso provavelmente deve explicar a ausência dele. Mas o nome do Sylvester Stallone tá lá nos créditos como produtor, e o próprio Michael B. Jordan, que é o intérprete do Adonis Creed, né, que faz aqui a sua estreia como diretor, ele falou em umas entrevistas que é a hora dele se afastar do Rock, de dar ao Creed seu próprio espaço. Eu super entendo isso, eu acho que a essência temática da série, ela é respeitada em Creed 3, tá? A história de superação, de respeito ao oponente que você tá quebrando a cara hoje, mas que vai se tornar seu aliado amanhã, de deixar pra trás o que você carrega em nome de um reencontro com você mesmo, mas um você diferente, ali em nome da família, né? Um você melhor. Tudo isso está lá em Creed 3, mas parece muito escrito e não um sentido, sabe? Muito formulaico, mas sem a essência da fórmula, sem aquele pedacinho da fórmula que torna a fórmula possível, sem o catalisador, sem o Rock. E o público certamente vai sentir essa ausência aí do Garanhão Italiano, porque a história do Coogler e do B. Jordan, ela erra, na minha opinião, ao acreditar que um legado de 8 anos, que é o legado do Creed, né, pode ser maior do que um legado de 50 anos, de quase 50 anos, que é o legado do Rock. Porque antes de ser Creed, Creed é Rock. E talvez isso até pudesse funcionar se o extremamente talentoso, o cara é bom demais, o Ryan Coogler, estivesse na direção, mas ele estava ocupado com Wakanda pra sempre, e o Michael B. Jordan fez aqui a sua estreia como diretor. A presença do Stallone, ela certamente ia ajudar nessa transição, mas o B. Jordan, ele apostou que a sua própria história ela seria suficiente. Não é, tá? Ele foi pra disputa do cinturão logo na estreia e sem treinador. Parece que alguém acreditou demais aí nas histórias de azarão do Rock. Falta muito pro Creed 3 estar ali à altura dos dois primeiros, tá? Em direção, em emoção, em inovação. O filme, ele funciona num sentido narrativo, sim, mas ele perde verossimilhança, ele perde continuidade, ele perde muita coisa e, principalmente, ele perde a possibilidade de ser melhor. O ritmo. O ritmo. É isso aí que a gente tava falando ali no começo, quando eu disse pra vocês. Por que que o ritmo é lento? Por que que o ritmo não é igual aos outros dois filmes? Aí você pode vir aqui dizer, ah, Tony Elvis, só por causa da falta do Stallone? É porque vocês são fãs do Stallone. Sim, nós somos fãs do Stallone. Com certeza. Mas o filme 1 e 2 funcionou bem no ritmo por causa do Stallone, cara. Com certeza, com certeza. O Stallone dá aquele frenesi, sabe? Todas as cenas do Stallone são interessantes no 1 e no 2, cara. O Stallone doente, o Stallone treinando o Adonis, o Stallone, o Adonis conhecendo o Stallone. Presta atenção, Tony. Treinamento. É, cara, o treinamento, é isso que eu ia falar. No momento desse último filme, que o Adonis precisa voltar à forma, fica vago. Você não tem o Stallone, pelo amor de Deus. Você não tem o Rock, o mentor do cara. E outra coisa, ele é citado 2 vezes. Rasamente. De maneira muito rápida e não tem lógica. Eles não explicaram por que o Rock se afastou do Adonis. Não explica. Como um personagem tão importante, Elvis, na vida do cara. No primeiro e no segundo, na vida do cara, não passa nenhuma foto. Eu sei, direitos autorais. Tony, direitos autorais. É esse o problema. Briga de grana, entendeu? Esse é o problema de continuidade. Estragou o filme? Não, mas baixou a nota. Baixou quase pra caramba. 50% mas aí. Ó, tem um problema muito grande aí, Tony, pra mim, porque é o seguinte, o cara tá sofrendo o que ele sofreu, porque o Adonis tá sofrendo uma coisa muito pesada no filme. E ele não nem ligar pro Rock. O cara que mudou a vida dele. Cara, eles poderiam ter feito pelo menos ele tentar ligar. Similar. E inventar alguma coisa que o Rock viajou. Simular alguma coisa. Foi fazer curso de culinária na Itália ou na França, não sei. Mas você tem que explicar. Isso foi um erro, cara. Um erro que, cara, é metade da nota do filme e vai por conta disso, pô. Uma cena que eles poderiam ter feito. Ele olhando pra foto do Rock e ter dito assim, por que você não está aqui pra me ajudar? Exato, Tony, exato.
Ia ser uma Eu me cena... arrepiei agora, cara. Aí tô vendo, cara. Por Ia que ser que uma você- cena foda. Por que você não tá aqui pra me ajudar? Isso, eu preciso de você, cara. Por que que eu ainda assisto Cobra Kai? Porque toda hora o Daniel tá lá buscando o alívio da alma com o Miyagi, cara. É uma coisa simples. Positiva. Poxa, é uma coisa simples de se fazer e ia funcionar, né, Tony? Não é? Ia funcionar. A gente ia ficar satisfeito. A gente sabe que o Rock não está aí, mas ele pelo menos está citando o Rock. Não, ele fica só, pois é, o Rock. Ele usa o Rock como argumento no momento lá, depois você vai ver. O que impede Creed 3 de se destacar é, como eu falei, esse roteiro formulaico. Embora seja um episódio muito bem produzido de uma cinesérie que segue uma fórmula de sucesso, a falta de originalidade nesse aspecto da história transparece quando o filme evita abordar assuntos mais densos, dando lugar a uma certa normalidade, a uma certa tranquilidade que eu acho que não convém para alguns temas que foram trazidos aqui. Algumas questões importantes não são exploradas com mais profundidade, deixando a impressão de que foram incluídas apenas para preencher tempo. O roteiro, ele tá mais concentrado em estender a duração da história, em vez de se aprofundar em questões relevantes que ficam quicando na frente da trama, como, por exemplo, a relação de Adonis com a sua filha, que não poderia ter ficado na mesmice, uma vez que ele é fruto de uma relação complicada com o pai, e aqui isso não pode ser tratado como um comercial de margarina. Não dá. É o problema com a fórmula. Ela funciona. E no caso, né, a luta tem que acontecer e ponto. Não há tempo para fazer dele um filme mais intenso, mais dramático. Alguns pontos complexos da narrativa são arremessados frente ao filme, mas ele se desvia o tempo inteiro. Apesar dos problemas aí com a fórmula, há muitos aspectos positivos, como eu já falei vários aqui. A técnica das lutas é impressionante, a produção é impecável. E são essas técnicas que fazem com que o filme se destaque dos outros aí. Principalmente Creed 2, Rock 2... 3, aí pulo 4, 5, por aí, né? Ele tá nessa meiuca. A cereja do bolo aqui é a mixagem de som que amplifica o movimento e transforma os contatos em verdadeiras explosões. É fácil sentir cada golpe como se estivéssemos lá, como se um microfone captasse o traço de uma caneta em um papel de alta gramatura. No final das contas, filmes como esse ganham peso graças à qualidade de som, desde os pequenos detalhes sonoros, que são muito bem tratados aqui, até a trilha sonora, né? As músicas, as canções utilizadas. E a montagem aproveita demais o que está a seu dispor. Se funde com som e música, enquanto a fotografia entrega o movimento como se as linhas de um desenho fossem substituídas pelo rastro do suor, do sangue, da luz que tem no ringue ali. É muito bonito.